Isolamento absoluto em odontopediatria. Isso te faz desanimar da especialidade? Te faz desistir de um tratamento super bem feito? Ou simplesmente te faz encarar o dia da melhor maneira possível? Pois é, eu escuto de muita gente que isso é como se fosse um calo para a odontopediatria. Para mim, 90% dos meus procedimentos no consultório é com isolamento absoluto. E a partir do momento que eu aprendi a saber a importância do isolamento nas crianças, me fez ter uma tranquilidade muito maior. E é isso que eu quero que você consiga fazer nos seus procedimentos a partir da nossa aula de hoje. O que eu quero mostrar para vocês são alguns casos específicos e algumas dicas do nosso passo a passo para facilitar o procedimento para você. Mas a minha pergunta é, será que quando você pensa em isolamento absoluto, você desiste totalmente? Ou você fala, ótimo, eu posso fazer esse isolamento absoluto na criança? Eu quero muito que a partir de hoje, se você seguir as nossas dicas e praticar, porque é lógico, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exercita, em manequim, daquele manequim que você ganhou da faculdade, que você comprou da faculdade, certo? Pegue o manequim, pratique todos os dias, ou porque talvez você não tenha alguns pacientes específicos para isso, ou porque você está começando a sua carreira e não tem tantos pacientes no consultório, faça os procedimentos em manequim. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exercita, mais a gente é especialista no assunto. Mais perto da perfeição você vai chegar. Então vamos lá para alguns casos que eu vou mostrar. Olhe bem essa lesão na foto. Você acha que neste caso, quando tem uma criança de 3 anos de idade, uma lesão de posteriores e anteriores, quando decidimos por exemplo, fazer a remoção parcial do tecido cariado e decidimos colocar o ionômero de vidro, o que mais a gente tem que prestar atenção? Primeiro, você tem que saber o que a lesão está nos dizendo. Você precisa saber o que o diagnóstico te diz para isso. Não basta simplesmente você olhar uma lesão e dizer vou fazer uma restauração de ionômero de vidro ou vou fazer uma restauração de resina. Ou melhor, quero fazer uma coroa estética, uma coroa de zircônia. Não adianta você decidir isso primeiro se você não sabe o diagnóstico. Então vou passar para a próxima lesão. Olha na foto. Por exemplo, essa criança tem 3 anos e a gente precisa fazer um manejo nela. A lesão não está profunda, a criança não tem sintomatologia, você tem o diagnóstico correto. O nosso calo na odontopediatria é o quê? O comportamento da criança. Não é levar em consideração apenas o material que é utilizado, e sim o comportamento que a criança nos permite ou impossibilita para fazer a restauração. Neste próximo caso, por exemplo, lesões subgengivais. Você já teve algum insucesso em lesões subgengivais? Acredito que sim. Não é porque a restauração, o seu material, a sua resina ou talvez até o isolamento absoluto não esteja bem feito. O que é? É simplesmente porque a lesão, o diagnóstico não nos permite indicar uma restauração sem isolamento absoluto. Você não vai ter sucesso com a sua restauração, com o seu procedimento, justamente pelo fato de que o diagnóstico e a indicação não é correta para esse procedimento. Mas vamos imaginar essa próxima foto, que você decide fazer selante resinoso, que também vai ser um assunto das nossas próximas aulas. Então eu vou deixar um pouco desse detalhe para os próximos capítulos das nossas aulas. Selante resinoso também é feito com isolamento absoluto? É fácil, seguro, porém tem que ser praticado. E nesta última foto que eu vou mostrar para vocês, com essa lesão, a pergunta da aula de hoje vai ser, será que é possível você fazer uma restauração boa, bonita, duradoura, eficaz, para não se incomodar mais? Eu respondo que sim. As restaurações de vocês ficarão igual ou muito parecido ou até mesmo melhor que essa da foto? Sim. Tudo depende do quanto você está disposto a seguir os protocolos, a seguir os melhores materiais e a repetição. Repetição. Eu vou dizer de novo. Repetição. Nada vai adiantar qualquer dica clínica que eu te dê aqui se você não pegar o seu material, não fazer o exercício em casa e não repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Tudo bem?
Então agora falaremos do que? Do passo a passo do isolamento absoluto para a classe 1. Antes disso, vamos lembrar algumas indicações do isolamento absoluto. Cárie profunda com risco de exposição por par, para você não contaminar o seu canal. Procedimentos adesivos. Retrações dos tecidos em classe 5. Pacientes sem controle motor, para a defesa do paciente pela broca, pelo ácido, pelo adesivo, pelo material restaurador, endodontia justamente para a contaminação, tratamento sob sedação, dependendo do tipo de sedação, se é medicamentosa, oral, se é venosa ou anestesia geral, para não estimular o paciente, e preparo para coroas de aço e de zircônia. Então vamos lá para os objetivos. Objetivo do isolamento absoluto: visualização, eliminar a umidade da cavidade, eliminar contaminação, retração e proteção dos tecidos moles, visibilidade do campo operatório, proteção contra aspiração ou a deglutição e controle de infecção cruzada, redução do tempo de tratamento. Isso que eu sempre falo. Parece que o tempo demora mais se você precisar fazer isolamento absoluto. Lembre-se, acredita em mim, não demora. Isso ajuda muito o seu tratamento durante todo o procedimento. Então vamos agora falar sobre os materiais necessários para o isolamento absoluto. Separe todos os materiais: pinça porta-grampo, perfurador, o arco, o grampo, fita dental, eu gosto de fita dental, uma tesoura e uma cureta. Quanto ao arco, existem vários tipos de arco, independente do que você estiver acostumado a usar. Eu sempre digo, se você já está acostumado, por exemplo, a usar um arco de Osby, não mude, continue nele, você já tem prática utilizando ele. Independente do tipo, é importante você lembrar que todos os lados precisam estar voltados para a mandíbula. Eu gosto do arco de Yang e é deste arco que a gente vai partir o nosso passo a passo. É no tamanho adulto, não é tamanho infantil, tem criança, a gente atende criança, mas independente disso vai ser no arco adulto. Qual é o grampo que nós vamos utilizar? De novo, se você tem um grampo que você gosta, que você não tem problema com ele, que você já está adaptado, ótimo. Eu, Carla, particularmente, aprendi a trabalhar com um grampo que tem aletas, essas asas aqui. Não gosto desse, por exemplo, que não tem asa, W8A, que é famoso. Eu gosto todos que tem asa. Por quê? Porque eu prefiro levar o isolamento e o grampo junto na boca do paciente. Eu não levo primeiro o grampo, depois do isolamento. Nos grampos anteriores, a mesma coisa. Temos o grampo 210, 211, 212. Nossa aula é dividida em duas partes. Primeiro falaremos sobre classe 1, dentes posteriores, tanto classe 1 quanto classe 2. Depois nós vamos falar sobre isolamento absoluto em dentes anteriores. O grampo que eu gosto e sugiro para vocês é o famoso grampo Ash, que é comprado na Henry Schein, numa dental americana. Sempre falo isso para vocês, o nome é grampo Ash. Isolamento absoluto então agora nos dentes posteriores. Passo a passo. Primeiro, pegaremos o nosso dique de borracha com o arco. Este arco, qual é a dica importante? É estar rente à parte superior do arco com o dique de borracha. Pegue uma régua. Nessa régua nós vamos escrever com caneta, dividindo o nosso arco em 4 partes. Uma vertical e outra horizontal. Isso serve para quê? Para nós termos um guia do nosso arco dividido em 4 quadrantes. Qual é a diferença daquele arco que vocês veem, daquele molde que vocês têm, o template que vocês têm, vindo na caixa? Na caixa, o arco vem deste tamanho, ele é dividido em 4 partes em relação ao dique de borracha e é desenhado todos os dentes, certo? A dica que eu dou para vocês nessa aula é, esse arco é dividido, os 4 quadrantes, em relação ao arco metálico e não ao dique de borracha. Isso vai dar diferença na hora do nosso preparo. Agora eu vou apagar e a gente já volta. Com o dique cortado, nós vamos posicionar o dique no arco. Da mesma situação, primeiro lá em cima, rente ao quadrante e depois nas extremidades. Uma dica, não puxe esse dique
tentando perfurar o dique na aleta do arco. Simplesmente puxe e solte, ele já vai prender. Colocando em cima do manequim, vocês conseguem observar que agora sim os dentes são todos aqui? Se nós tivéssemos furado esse dique com o template que vem na caixa, ele estaria assim, o dique inteiro aqui. Vocês conseguem perceber que o furo estaria assim? Porque estaria centralizado no quadrado. Olha a diferença? Os nossos quadrantes estão centralizados no arco. Depois disso, você pode desenhar com uma caneta, se você quiser, no seu paciente, no dente. Como que eu faço? Depois disso a gente perfura, certo? Vamos mostrar. Depois eu mostro para vocês como que eu faço. Perfurando o dente. Vai rodar um vídeo agora para vocês dos tamanhos das perfurações. Nesse vídeo, temos 5 tamanhos. Do maior para o menor. O que que serve? Qual furo é o melhor furo para eu utilizar? O melhor furo para a gente utilizar dos tamanhos são maior para molares permanentes ou molares descidos. Segundo furo, os molares descidos, caninos e pré-molares. Terceiro furo, incisivo superior. Segundo e primeiro furo, incisivo inferior. Eu confesso para vocês que eu só uso os 2 primeiros furos para posteriores. O maior, tanto para dente permanente, quanto para molares descidos, e o segundo furo para primeiro molar descido, por exemplo. Vejam essa imagem. Nessa imagem a gente vai conseguir observar exatamente como eu faço sem desenhar no paciente. Então vamos lá. Roda um vídeo. A perfuradora vai passar dividindo os 4 quadrantes, vai até embaixo, bate no arco, volta para a horizontal, mais ou menos um pouquinho perto do vértice. E perfura. Essa localização serve tanto para primeiros molares permanentes, quanto segundo molares permanentes, quanto os descidos, os molares descidos. Vocês conseguem observar que se eu fosse desenhar seria assim, um quadrante, os 4 quadrantes, neste quadrado aqui a gente fura. Se vocês forem fazer o superior, neste quadrado aqui, fura. Se você for fazer o inferior, neste quadrado aqui, fura. Essa distância é a distância do molar. Por quê? Todas as vezes que nós centralizamos esses quadrantes no arco, a ideia é ficar o arco centralizado no dente e não centralizado no rosto da criança. Por quê? Porque quando você centraliza no dente, o arco não fica puxando de um lado e você não fica com falta de dique do mesmo lado. Tudo bem? Agora, como que nós vamos colocar o grampo? Segura com os 3 dedos atrás, na aleta do grampo de um lado, puxa a asa de um lado, puxa o dedo do outro lado, deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem enxergar, e encaixa do outro lado. Qual é a ideia? Na posição do grampo, a ideia é vocês fazerem isso, deixar o grampo mais ou menos posicionado em direção ao arco. Lembre que se a gente vai fazer o superior, o arco vai ser assim. Isso vai facilitar a posição do grampo de vocês na arcada, não vai ficar aquele arco todo torto. Tudo bem? Agora, colocando o grampo no dique, para levar na boca do paciente, nós vamos soltar o dique nos inferiores e soltar o dique na lateral. Por quê? Se você leva o dique com o grampo na boca do paciente inteiro, o que que vai acontecer? Vai começar a tracionar. A força que vai fazer vai ser para fora, não vai ser para dentro. Se você solta a parte inferior e a parte do meio, a auxiliar segura levemente o dique por baixo, coloca o dique, o grampo na boca do paciente e depois sim você prende. Nós vamos mostrar um vídeo para você. Olha lá, roda o vídeo. Com o dique já na boca do paciente, observem que ele está na mesma direção.
O que nós temos aqui? Nós temos o dique em cima da letra e o dique em cima da letra. O que nós vamos fazer? Usar uma cureta para tirar, destacar esse dique que tem. Roda o vídeo então, como que a gente faz? Com o dique já em posição, nós vamos fazer o quê? A amarria do fio dental ao redor do grampo para invaginar esse dique, para você não ter infiltração. Pegamos uma fita dental, 35 centímetros, roda no dedo médio, segura no dedo indicador e faz a força. Primeiro por trás de todo o dente, de todo o arco, lá por trás. Depois passa entre as aletas, faça um movimento de vai e vem como se fosse um trem, passa pela mesial. Depois da mesial, faça 1, 2 nó e prende. 1 nó e prende novamente. Vou mostrar um vídeo logo em seguida. Corte o fio dental, a fita dental, bem rente ao grampo, para a fita dental não atrapalhar o seu preparo. 1 nó, 2 nós, corte bem rente e o seu isolamento absoluto fica pronto. Agora roda o vídeo para você conseguir ver certinho, passo a passo. Com o passo a passo em mãos, eu vou mostrar para você agora, em paciente, como que a gente faz exatamente uma real life do paciente de vocês. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam, vão anotando e deixem depois no nosso site. E aí? Fácil? Difícil? Mais ou menos? Nada a ver? Espero que você tenha gostado. Pratique, faça suas anotações com as suas dificuldades. Mande para mim nesse link, no nosso e-mail, no nosso site, todas as suas dúvidas, que nossa próxima aula vai ser sobre classe 2, classe proximal, passo a passo de isolamento absoluto. Um beijo e até a próxima. Tchau!